A população do Rio assistiu nesta terça-feira a mais letal operação policial já feita em morros da cidade. Com o objetivo de prender traficantes do Comando Vermelho, os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, foram alvo de uma mega operação das polícias civil e militar. Os dois conjuntos de favelas foram transformados em zonas de guerra. Ao longo do dia, as imagens que nós íamos assistindo davam conta do terror imposto não apenas a quem mora naquelas favelas com fogo e balas traçantes, mas também em outros pontos da região metropolitana. Foi a resposta do crime à ação policial, especialmente com a interrupção de vias importantes para o trânsito da cidade. O amanhecer de 28 de outubro de 2025 chegou mais silencioso do que o normal, com o céu ainda nublado e a brisa leve que soprava nas ruas da zona norte do Rio de Janeiro. Mas esse silêncio, que poderia sugerir uma manhã comum, era, na verdade, o presságio de um evento que seria gravado na memória da cidade para sempre. Os complexos da Penha e do Alemão, regiões dominadas pelo Comando Vermelho, estavam prestes a se transformar em um campo de batalha que ninguém poderia prever. Enquanto os moradores da comunidade acordavam, em sua maioria, para enfrentar o dia em meio à pobreza e à violência cotidianas, o governo do estado preparava o maior ataque contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro desde a década passada. A operação, batizada de Operação Contenção, foi uma resposta direta ao aumento brutal da violência nos últimos meses e à crescente dominação do Comando Vermelho, que havia se expandido além dos seus tradicionais territórios. O tráfico de drogas estava em plena ascensão, e as facções criminosas, entre elas o Comando Vermelho, passaram a dominar bairros inteiros, tornando as ruas locais de guerra, onde a lei não existia. O desespero das autoridades fez com que uma ação de proporções inéditas fosse planejada, acreditando-se que essa operação poderia finalmente retomar o controle. A operação foi meticulosamente organizada, e o aparato policial estava pronto para avançar de maneira rápida e decisiva. Aproximadamente 2.500 policiais e militares, incluindo as tropas de elite como o BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, e a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, haviam sido mobilizados. Helicópteros sobrevoariam as favelas enquanto blindados avançariam pelas vielas. O objetivo da operação era claro: prender os líderes do Comando Vermelho, desmantelar suas redes de tráfico e apreender o maior número possível de armas, drogas e materiais ilícitos. Mas o que parecia ser uma operação estratégica e organizada, logo se transformaria em um cenário de caos total. Ao redor das 6 horas da manhã, a ação começou. Helicópteros surgiram no horizonte, cortando o ar com sua força imponente, e as primeiras viaturas chegaram à Penha e ao Alemão. O som dos motores das máquinas ecoava pelas ruas, misturando-se com os sons do alarde dos moradores e o barulho abafado dos primeiros tiros. A princípio, o Comando Vermelho reagiu com violência, com os traficantes erguendo barricadas e atirando contra os agentes de segurança. As favelas se tornaram uma verdadeira zona de guerra. O confronto, que inicialmente parecia ser uma batalha entre forças de segurança e criminosos, rapidamente se transformou em um campo de destruição indiscriminada. As ruas estreitas das favelas, de difícil acesso, tornaram-se um labirinto de resistência e violência, onde cada esquina representava um novo desafio para as forças de segurança. A população local, que já convivia com o medo e a violência cotidiana, agora vivia sob um cerco ainda mais brutal. Muitos moradores, temendo represálias, correram para se abrigar em suas casas. Outros, desesperados, tentaram escapar do conflito, mas se viram engolidos pelo caos. As escolas foram fechadas, os hospitais superlotados e as ruas se tornaram intransitáveis. As unidades de saúde não tinham estrutura para lidar com o volume de feridos que chegava. O medo era palpável, e a sensação de impotência tomou conta dos civis que, em muitos casos, foram pegos no fogo cruzado. Enquanto a operação avançava, a violência apenas aumentava. O número de mortos começou a subir, e a cada esquina, a cada corpo encontrado nas ruas, a pergunta se tornava mais presente: até onde as autoridades estavam dispostas a ir? A linha entre cumprir a missão de combater o crime organizado e cometer abusos de autoridade se tornou cada vez mais tênue. Por volta das 10 horas,
As primeiras vítimas civis começaram a ser identificadas. Relatos de moradores começaram a surgir, falando de corpos encontrados com marcas de tiros na cabeça, outros com facadas nas costas e perfurações nas pernas. O que deveria ser uma operação estratégica para prender criminosos e retomar o controle da cidade estava se transformando em um massacre. Testemunhas falavam em execuções sumárias, em que corpos caíam sem mais nem menos, como se fossem parte de uma retaliação calculada. O horror das cenas era ainda mais ampliado por relatos de tortura e brutalidade policial. Alguns dos corpos encontrados apresentavam marcas claras de violência extrema, o que gerava suspeitas de que não se tratava apenas de um confronto, mas de uma ação desmedida de vingança, em que a violência se espalhou para além do objetivo inicial da operação. As forças de segurança, por sua vez, continuavam avançando, mas a cada passo que davam, se afastavam mais da razão pela qual foram convocadas. A operação, que foi planejada para ser um ponto de virada na guerra contra o tráfico, estava causando um efeito devastador nas comunidades. A execução da operação parecia estar mais voltada para a punição e o terror do que para a recuperação da paz. Ao longo da tarde, o número de mortos ultrapassou os 130 e o caos se espalhou por outras áreas da cidade. 4 policiais haviam perdido a vida, mas o número de civis mortos era alarmante. As autoridades tentaram justificar a ação dizendo que o número de vítimas seria inevitável, dado o confronto armado com a facção criminosa, mas isso não impediu que crescesse a indignação pública. Muitos, especialmente os moradores da Penha e do Alemão, começaram a questionar se havia realmente a necessidade de tanta força. Afinal, o Comando Vermelho, embora extremamente violento, não estava preparado para enfrentar o tamanho do aparato que estava sendo usado contra ele. Enquanto isso, as cicatrizes deixadas pela operação não eram apenas físicas, mas também psicológicas. As famílias que perderam entes queridos nas ruas da Penha e do Alemão passaram a se perguntar se o Estado realmente estava ali para protegê-los ou se mais uma vez estavam sendo deixados à mercê da violência. Os depoimentos de quem estava na linha de frente revelavam uma realidade aterradora. Mais do que um confronto entre a polícia e o crime, era uma guerra travada dentro das comunidades, onde o preço pago pela segurança era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Quando o sol finalmente se pôs no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025, a cidade estava longe de ser a mesma. Os complexos da Penha e do Alemão, locais onde milhares de pessoas tentam sobreviver a cada dia, estavam agora mergulhados em um cenário de destruição imensa. As ruas, que normalmente seriam percorridas por moradores correndo para seus empregos ou indo à escola, estavam desertas com marcas de sangue e destroços por todo lado. O silêncio que acompanhou a queda da noite só foi interrompido pelos sons de sirenes e helicópteros que ainda sobrevoavam, patrulhando a área. Durante o dia, a operação se desenrolou com uma intensidade crescente. O que começou com um tiroteio entre policiais e traficantes rapidamente se transformou em um massacre, onde não havia mais distinção entre combatentes e civis. O Comando Vermelho, reagindo com uma violência sem precedentes, lançou mão de qualquer recurso disponível, incluindo explosivos caseiros e até drones armados, que sobrevoavam as favelas, lançando pequenos artefatos incendiários. A resposta policial foi igualmente impiedosa, com tropas do BOP invadindo cada beco, cada rua, como uma maré incontrolável de fogo e pólvora. Mas havia algo profundamente perturbador acontecendo. Ao invés de recuar ou se render, muitos dos traficantes resistiram até o fim, sem hesitar, forçando o confronto a ir além do esperado. E conforme a batalha se intensificava, os danos colaterais se tornavam mais evidentes. A cada esquina, o confronto se tornava mais sanguinário. O número de mortos não parava de subir. E mais alarmante, muitos corpos eram encontrados com sinais de brutalidade extrema. Testemunhas começaram a relatar com voz trêmula que muitos dos corpos encontrados nas ruas
não haviam sido apenas mortos por balas. Além dos tiros, havia facadas, ferimentos nos corpos que indicavam um nível de violência que ia além do simples confronto entre facção e polícia. Era como se a guerra travada ali tivesse ultrapassado o limite da luta por território e tivesse se tornado uma espécie de retaliação pessoal. Moradores falavam de corpos de jovens, em sua maioria, encontrados com marcas de tiros na cabeça, outros com facadas nas costas, e alguns até com perfurações nas pernas. O terror estava tão presente que muitos não conseguiam mais distinguir se estavam lidando com mortes causadas pela polícia ou pelo próprio tráfico. A linha entre vítimas e criminosos se tornou embaçada, uma sombra que obscureceu a missão de restaurar a ordem. Em determinado momento, moradores das favelas começaram a se rebelar contra a violência que se instalava. Alguns gritavam pela liberdade de seus filhos. Outros imploravam para que a polícia parasse com os tiroteios. Mas o que era esperado como uma operação limpa para prender líderes do tráfico virou uma verdadeira chacina, com cada lado lutando sem pensar nas consequências. A brutalidade dos confrontos estava visível nos corpos que surgiam nas ruas, cada um com uma história não contada. Muitos dos mortos eram conhecidos da comunidade, jovens que, em grande parte, foram atraídos pelo tráfico de drogas como uma saída para a pobreza. Mas ao lado dos traficantes estavam os moradores inocentes, aqueles que simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. A ação da polícia parecia cega e implacável, sem preocupação em distinguir entre quem estava armado e quem estava apenas tentando sobreviver no meio da guerra. Os relatos de moradores se intensificaram ao longo do dia. Algumas mulheres começaram a afirmar, com os olhos marejados de lágrimas, que viram seus filhos mortos, baleados por balas perdidas ou por membros da facção, tentando escapar do cerco policial. A polícia não está aqui para nos proteger. Eles só nos matam mais rápido, dizia um homem enquanto carregava o corpo de um parente. As palavras de desespero ecoavam pelas ruas da Penha e do Alemão, e a pergunta que se repetia nos relatos das testemunhas era: por que tantas mortes? Entre os mortos, o número de pessoas sem qualquer envolvimento direto com o tráfico aumentava a cada hora. Mães e pais choravam a perda de filhos que, talvez, tivessem apenas cometido o erro de viver em um local onde o Estado, ao invés de proteger, havia decidido atacar com a força bruta. Como sempre, as vítimas estavam no meio do fogo cruzado, sendo parte de um jogo que não escolheram jogar. No entanto, o mais perturbador foi a aparente falta de coordenação entre as forças de segurança. Muitos agentes, cegos pela adrenalina do confronto, estavam disparando sem distinguir as ameaças reais, acertando tanto traficantes como civis, provocando um grande número de feridos. Médicos e enfermeiros que ainda tentavam prestar socorro no hospital local começaram a relatar a gravidade da situação. As clínicas e postos de saúde estavam abarrotados de feridos, e a maioria não tinha qualquer ligação com o crime. Os hospitais, já sobrecarregados, agora lidavam com um número de vítimas que superava suas capacidades de atendimento. A grande pergunta que se fazia naquele momento era: será que a operação estava cumprindo seu objetivo? Havia aqueles que acreditavam que sim, que a operação estava atingindo seu alvo, o Comando Vermelho. Mas para muitos moradores o que estava acontecendo ali não se tratava de uma ação contra o crime, mas sim de uma punição coletiva contra uma comunidade que já havia sido deixada à margem da sociedade. Enquanto a noite avançava, o número de corpos aumentava e a cidade se preparava para um novo dia de dor e luto. Mas, no fundo, algo estava se tornando claro. A verdadeira luta estava apenas começando. O que havia começado como uma operação policial contra o tráfico de drogas havia se transformado em uma guerra sem vencedores, onde civis, policiais e traficantes pagavam o preço de um sistema que falhava em compreender o verdadeiro custo da violência. À medida que a noite desceu sobre o Rio de Janeiro, um manto de silêncio ainda pairava sobre a Penha e o Alemão. O som das sirenes, antes incessante, agora parecia distante, mas o cheiro de pólvora e a fumaça dos incêndios continuavam a se arrastar pelo ar, impregnando cada canto daquelas comunidades devastadas. No coração da cidade, enquanto o sol se punha,
A verdadeira consequência da operação começava a se desenrolar. As vozes dos sobreviventes e a reação da sociedade à brutalidade do que acabara de ocorrer. O dia havia sido marcado por uma sucessão de mortes, pelo desespero nos olhos dos moradores e pelo estrondo do confronto. Quando a polícia se retirou, deixando atrás de si um rastro de destruição, o que restou foram os corpos, as lembranças e as marcas de uma ação militarizada que parecia mais um castigo do que uma solução. Com mais de 130 mortos, entre traficantes e civis, o preço da pacificação parecia maior do que qualquer um poderia imaginar. Os depoimentos começaram a surgir nas horas seguintes, com moradores, vítimas e até membros das forças de segurança tentando entender o que havia acontecido. No entanto, havia algo de profundo e perturbador nas palavras que estavam sendo ditas. Testemunhas relataram cenas de pura carnificina, onde, em muitos casos, os mortos não estavam envolvidos no confronto, mas apenas tentavam escapar do horror. Muitos não compreendiam o porquê de estarem sendo atingidos, com balas perdidas e ataques de drone, sem sequer uma chance de se proteger. Uma senhora que perdeu um filho naquela manhã descreveu a dor e o choque ao ver o corpo de seu filho, um jovem de 19 anos, com uma perfuração profunda nas costas. Ele não estava no tráfico, não estava armado, disse, as lágrimas caindo pesadamente sobre suas palavras. Ele tentou fugir quando começou o tiroteio, mas as balas o alcançaram. Não havia como se esconder. Foi uma carnificina. Seus olhos, cansados e sem esperança, pareciam refletir a dor de toda a comunidade. Seu filho, como tantos outros, pagou o preço por um conflito que ele nunca escolheu viver. No centro da cidade, onde a operação começava a ser analisada sob a ótica da mídia e da política, surgiam discussões acaloradas sobre os excessos cometidos pelas forças de segurança. O governo estadual tentava justificar a operação, destacando as mortes dos policiais e a necessidade de combater a violência do tráfico. Mas as perguntas se multiplicavam, e o espaço para a justificativa começava a se reduzir. Era isso realmente a solução para o problema do Rio? O Estado estava cumprindo seu papel de proteção? Ou estava apenas exercendo o poder pela força bruta? Muitas vozes se levantaram contra a operação, criticando a falta de planejamento e a disparidade entre o número de vítimas civis e a prisão dos criminosos. A crítica não se limitava à ação policial em si, mas se expandia para o próprio sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, que parecia desajustado e incapaz de lidar com a complexidade do problema. Afinal, quando a polícia invade uma comunidade com tamanha força, ela não está apenas combatendo traficantes, mas também está enviando uma mensagem para os moradores. Vocês são os próximos. A operação, em vez de conquistar a confiança da comunidade, apenas aprofundava o abismo entre a população e o Estado. Moradores, já acostumados a viver sob a sombra do tráfico, agora se viam reféns de uma violência ainda maior, aquela que vinha do próprio governo. O sentimento de impotência foi tão grande que muitos começaram a questionar a eficácia das ações do Estado. Se é para a gente morrer, então que morramos por algo melhor. Não dessa forma, dizia um jovem entrevistado em meio às ruínas da operação. Do outro lado da moeda, havia aqueles que defendiam a operação. Para muitos, a atuação das forças de segurança foi uma necessidade diante da escalada da violência. A operação foi necessária. Precisávamos dar um basta a essa facção criminosa que domina nossa cidade, afirmavam alguns representantes da segurança pública. No entanto, mesmo entre os defensores, a sensação de que algo havia sido feito de maneira precipitada e excessiva era difícil de ignorar. O governo estadual, pressionado pela opinião pública, iniciou uma investigação sobre os excessos cometidos durante a operação. No entanto, as críticas não cessaram. Para muitos, a resposta do governo à violência do tráfico apenas aumentava o sofrimento da população já vulnerável. A operação não apenas falhou em alcançar sua verdadeira missão de erradicar o crime, mas também deixou marcas permanentes nas vidas de centenas de pessoas. Enquanto isso, nas ruas da Penha e do Alemão, os corpos ainda estavam sendo identificados. As cenas de morte e destruição começaram a se tornar parte do cotidiano daquelas famílias, mas a dor e o sofrimento estavam longe de terminar. Os sobreviventes, em grande parte, buscavam apenas uma coisa:
Respostas. Por que tantos morreram? Qual era o propósito de tanta violência? Essas perguntas e muitas outras continuavam a ecoar, sem resposta. Ao longo dos dias seguintes, a cidade se depararia com as consequências mais profundas da operação. O medo, a desconfiança e a raiva seriam as emoções dominantes entre os moradores que sabiam que a guerra contra o crime não se resolveria com mais sangue derramado. Mais do que isso, eles agora se sentiam traídos pela própria estrutura de segurança pública, que ao invés de trazer paz, apenas aprofundava o abismo entre os que governam e os que são governados. O maior desafio, no entanto, ainda estava por vir. Como reverter o ciclo de violência, onde tanto o Estado quanto o crime se alimentavam da mesma brutalidade? A resposta, ainda incerta, parecia estar distante, mas uma coisa era clara: o Rio de Janeiro havia se tornado um palco de uma guerra sem vencedores, e quem pagaria o preço final por tudo isso seriam aqueles que nunca escolheram participar dessa batalha: os civis, os cidadãos que apenas buscavam uma vida tranquila em meio ao caos. O Rio de Janeiro, com sua beleza inconfundível e suas cicatrizes profundas, segue, como sempre, dividida entre o progresso e o caos. A operação realizada no dia 28 de outubro de 2025, que havia prometido uma solução para os problemas da violência nas comunidades do Rio, deixou um legado muito mais complexo do que o imaginado. Mais de 130 mortos, entre traficantes e civis, e a marca de mais de uma centena de feridos, são números que dificilmente poderão ser apagados da história recente da cidade. Mas os danos causados pela operação não estão apenas nos corpos caídos nas ruas da Penha e do Alemão. Estão também nas feridas que permanecerão abertas na alma da comunidade e nas tensões que continuam a existir entre a população e o Estado. Nos dias que se seguiram ao confronto, a cidade continuou a respirar a dor de um evento que transformou a dinâmica da violência no Rio de Janeiro. O que foi planejado como uma ação estratégica para erradicar o tráfico e retomar o controle da cidade se transformou em um campo de batalha, onde a linha entre criminosos e vítimas foi borrada. O número de mortos, os relatos de brutalidade, os feridos e o sofrimento dos sobreviventes permanecem no centro do debate político e social. A grande questão que pairava sobre o Rio e sobre o Brasil como um todo era: o que foi conquistado com essa operação? O objetivo de combater uma facção criminosa foi alcançado, mas a um custo altíssimo. Muitos especialistas em segurança pública começaram a questionar se a violência policial, ainda que necessária para desmantelar o tráfico, havia ultrapassado os limites da legitimidade. E mais ainda, se a resposta do Estado, com suas forças militares e policiais, não tinha simplesmente criado um ciclo de violência ainda mais destrutivo. Ao invés de pacificar, o que a operação fez foi abrir um novo capítulo de desconfiança e revolta. A questão da segurança no Rio de Janeiro, e especialmente nas favelas, continua a ser um dos maiores desafios que o Estado enfrenta. O Comando Vermelho, embora enfraquecido em algumas frentes, não foi completamente desmantelado. E enquanto o governo comemorava os sucessos da operação, a verdade é que outras facções começaram a se reconfigurar para preencher o vácuo deixado pelo Comando Vermelho. A vitória das forças policiais não foi absoluta. O tráfico de drogas no Rio continua a ser um problema estrutural, alimentado por um sistema social que, de alguma forma, ainda deixa muitos à margem. Os moradores da Penha e do Alemão, que viveram o terror daquela operação, não se sentiram protegidos, sentiram-se abandonados. E esse é o grande paradoxo. Ao tentar restaurar a ordem, a operação só evidenciou o quanto o Estado, muitas vezes, é ausente na vida dessas comunidades. A polícia, em vez de ser vista como a garantia de segurança, passou a ser vista como uma força opressiva. E nesse vácuo de confiança, o tráfico de drogas, com suas promessas de poder e dinheiro fácil, continua sendo uma alternativa atrativa para os jovens que, sem perspectivas, se veem seduzidos pela violência. O cenário pós-operação também trouxe à tona uma questão mais profunda. Até que ponto a guerra contra o tráfico está sendo feita da maneira correta? Durante a operação, muitos civis foram vítimas não apenas de disparos perdidos, mas também de ações desmedidas. O pânico tomou conta das comunidades e a violência policial em algumas áreas
foi comparada a uma verdadeira ocupação militar, com o uso excessivo da força em territórios onde os habitantes já viviam com medo. As forças de segurança, em sua tentativa de retomar o controle, não perceberam que estavam não apenas atacando a facção criminosa, mas também atingindo aqueles que, embora vivendo sob seu domínio, nunca fizeram parte do sistema criminoso. Enquanto a mídia e os defensores dos direitos humanos levantavam bandeiras de alerta sobre os abusos cometidos, o governo estadual tentou defender sua ação, destacando a morte de traficantes e a prisão de diversos líderes do Comando Vermelho. Porém, a retórica de limpeza e pacificação não era suficiente para apagar as marcas de sofrimento deixadas naqueles que perderam seus entes queridos ou que viveram o trauma de uma operação que mais parecia um extermínio do que uma solução. O que se seguiu foi um debate acalorado em todos os setores da sociedade. Por um lado, as autoridades continuaram a defender que a operação foi necessária para desmantelar o tráfico e garantir a segurança da cidade. Por outro lado, os críticos, incluindo especialistas em segurança e direitos humanos, apontaram que a violência policial havia sido exagerada e que o Estado deveria buscar soluções mais eficientes e menos destrutivas para combater o crime. O debate sobre a forma como as operações de combate ao tráfico de drogas deveriam ser conduzidas e se as forças policiais deveriam ou não atuar com tamanha brutalidade, continuou a tomar conta das discussões políticas e sociais. No entanto, o maior impacto da operação foi psicológico. Aqueles que sobreviveram àquele dia de horror, especialmente os jovens, foram marcados pela violência. Para eles, a sensação de que a morte poderia bater à porta a qualquer momento foi intensificada. A repressão policial e o aumento do medo não criaram uma sociedade mais segura, mas uma sociedade mais desconfiada e traumatizada. E enquanto os corpos de criminosos e civis eram enterrados, uma nova geração crescia em um ambiente onde a desconfiança no Estado e o medo da violência continuavam a ser partes constantes da vida cotidiana. O desfecho da operação Contenção, embora celebrado por alguns como uma vitória, deixou uma cidade dividida. No futuro, as consequências daquele dia de outubro de 2025 continuariam a se desenrolar, não apenas nas estatísticas de violência, mas nas histórias pessoais, nas marcas deixadas nas famílias, nas ruas e nas comunidades. O Rio de Janeiro seguiria sua luta contra o tráfico de drogas e a violência, mas a grande pergunta permanecia: será que a guerra que o Estado travava era a verdadeira solução para os problemas da cidade? Ou será que a verdadeira paz só seria alcançada quando o Estado realmente entendesse as raízes do problema e agisse com mais humanidade, ao invés de um braço de ferro brutal que só servia para ampliar a divisão e a dor? E ao final, o que restaria de tudo isso? Mais de 130 mortos, centenas de famílias devastadas e um Rio de Janeiro dividido entre quem buscava a paz e quem via apenas mais uma batalha perdida.